sociedade não existe e não vai ter identidade se não vier de uma cultura, né? Eles estão aí até hoje porque realmente eles acreditam muito no que brincam, né? A crença deles é muito forte. O músico popular pernambucano ele tem uma força autodidata muito ímpar. Os mestres de maracatu, os mestres de cavalo marinho, vêm para cá com um orgulho muito grande, porque eles sabem que qualquer palavra dele está sendo valorizada. Nico vem desse universo muito rico lá do Cruzeiro do Forte, e por isso que ele é o que ele é. Claro, ele é a pessoa, mas ele veio de um lugar muito rico que... Em 84, lá perto da casa do meu pai, no bairro dos Torrões, existe um maracatu chamado Cruzeiro do Forte, do qual eu participo desde 84, quando eu comecei a brincar. Que Dona Netinha, a finada Netinha lá, ela me convidou para brincar em 83, mas meu pai não deixou, né? Porque achava que na época a maracatu era muito violento, tinha muita briga. Quando eu comecei a brincar de caboclo, sempre ouvia dizer que se tinha que fazer uma preparação para poder se guardar. Porque quem manda na rua, né, não somos nós, né? Dentro do universo da magia, do religioso, né, quem guarda, quem tranca, quem fecha a rua é o Exu. Então, apesar que tem muita gente que pensa que isso é uma entidade do mal, ao contrário, é o dono da rua, ele que abre a porta, ele que te fecha, ele que te guia no teu caminho. A gente tem ligação, sim, com a religiosidade afro-ameríndia, né? Temos essa formação. É importante dizer que esses folguedos, eles não são pura manifestação popular simples, tem essa base de religação, e que é isso que é uma das coisas que eu achei mais importante de trazer. Esse respeito à verdade, o que é. Né? A gente não adianta camuflar e botar aqui uma saia de chita girada. Essa saia já girou em algum lugar e essa cabeça tem uma orientação. O maracatu é uma brincadeira muito antiga, né? Uma brincadeira de 100 anos, de mais de 100 anos. Então existe uma magia muito forte atrás disso. E não seria eu que ia brincar na rua assumindo uma posição na frente do maracatu que não fosse procurar saber o que era, né? Pelo menos pedir permissão para, eu quero brincar, preciso brincar, não é que eu preciso brincar, mas eu quero brincar da forma correta. Né, como os meus antigos faziam. Hoje em dia não se faz mais isso, mas aí eu procurei os cuidados, né, da rainha do maracatu, me aconselhar com ela, o que é que a senhora acha? Fiz, olha, faça o que sua consciência manda, né? Então fui, procurei, calçar é uma entidade espiritual que vem dentro de um terreiro de Umbanda, que vem, que dá uns passes, né, e faz o seu, você está autorizado a brincar com isso. Então, né, para mim, estou falando por mim, os outros, se os outros fazem ou não fazem, já é um problema deles, eu falo de mim, né, então eu fiz isso, né, procuro respeitar as regras que existem dentro do maracatu, que é o resguarde, é o respeito pelo aquilo, são 7 dias sem dormir com a mulher, não pode ter relação sexual com mulher, mulher também não pega na minha arrumação. São preceitos que para muitos parece machismo, parece alguma coisa, mas não é. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Estou mexendo com a entidade, mexendo com uma manifestação que tem mais de 100 anos. Então, isso se os mais antigos faziam, porque eu serei o do contra. Eu acho que a sociedade, quando ela realmente abrir o olho e ver o quanto as culturas tradicionais são importantes para a nossa própria afirmação enquanto ser humano, para a gente ter uma autoestima, porque a gente sabe de onde a gente vem, sabe um pouquinho, né, que seja, do que é essa gama das manifestações tradicionais brasileiras. A partir de 85 já fui promovido a ser puxante do maracatu. Puxante é uma pessoa que vai
é a pessoa que atende o comando do mestre de caboclo. Em 86 eu fui promovido a mestre mirim, porque eu tinha desenvolvido uma manobra dentro do maracatu nova, então eu saí de puxante para mestre da ala mirim. Então em 86 eu já comecei a ser mestre de maracatu, mas da ala mirim dos caboclos de lança, que é a minha função. Eu não sou mestre de apito, eu sou mestre de caboclo de lança. Minha formação é isso dentro do maracatu. No meio popular, encontramos seres maravilhosos, que são estrelas onipotentes, assim, que iluminaram nossas vidas, né? Uma delas é Márcio. Eu chamo ele de Márcio até hoje. Ele se tornou grande mestre, foi laureado aí com a titularidade. Às vezes a gente brinca que é Nico de Pinico ou é Nico de Nicanor. Mas enfim, e essas pessoas verdadeiras é que nos deram a chave para entrar nesse mundo. Primeiro que a gente não tinha passagens. Quando foi 98 para 99, tem uma banda em Recife chamada Show em Chinelo, que estava começando a gravar um disco. A banda estava formada, eu entrei, o disco foi gravado, que é isso aqui, que é o Show em Chinelo. Quando partiu disso, e a gente nunca tinha tocado na Paraíba, mas a gente foi contemplado por um festival, né, para ir para fora do país. A gente passou um mês fora, fomos para a França, fomos para a Bélgica, fomos para Antuérpia, fomos para Nantes, rodando de um mês, junto com uma grande comitiva que saiu de Recife, que foi com o Ivanildo Villanova, com o Valdir Teles, foi com Mari Florzinha, foi, se não me engano, era Trio Matulão, se não me engano. Não sei o nome do trio, não estou lembrado agora. Mas foi o Ileaê da Bahia, foi o Ivanildo Villanova de Teles, a banda de pifo de Caruaru, que é a banda de pifa do Silvio do Pif, que é a Princesa do Agreste. E foi uma rama de gente. A gente foi, fizemos os festivais e voltamos para São Paulo. Quando ele volta, cara, sabe como é assim? O menino lá do meio do mato, do maracatu rural, de repente tá na Europa e volta. Mas o que eu achei interessante é que, diferente da felicidade dos outros de terem projetado-se internacionalmente, carreira musical e tudo mais, Márcio estava feliz apenas de ter uma história dessa para contar, velho. Olha que história que eu tenho para contar quando chegar lá do pessoal do Cruzeiro, lá por Maracatuzeiro, tudinho, os velhos, dizer que eu fui para a Europa, eu fui de avião, viajei, medo de voar, aquela coisa toda, pronto. Essa história, para mim, é uma das que mais representa o cara simples, humilde e verdadeiro que ele é, né? Eu disse a vocês que eu sou a chorona. Então o Show em Chinelo tinha recém-chegado também de uma turnê no exterior, e veio para cá, para São Paulo, e o Nico foi um dos meus hóspedes, né, lá em casa. E aí foi onde a gente ficou mais amigo ainda, e depois, a partir daí, só trabalhando junto, tocando junto, fazendo várias coisas juntos. Aqui em São Paulo tem montou um brinquedo junto com os amigos dele também, que é o Urso, né, o Lapa de Urso, né, que a gente sempre se encontra nesse Lapa de Urso, né. Pô, conheço o mestre Nico, já trabalhamos juntos várias vezes. Ele fundou comigo um grupo de choro, Usina do Choro, aqui em São Paulo. Já aprontamos demais. Aqui sou um dos sócios, não fundadores, infelizmente, mas logo depois que fundou eu cheguei junto, do nosso grande urso da Lapa, o Lapa de Urso, fundado pela comunidade pernambucana, aqui no nosso grandioso bairro da Lapa, com colaboração sempre forçada do mercado da Lapa. A gente chegava lá invadindo, o pessoal deixava. O pernambucano tem essa característica, né? Por ter a cultura popular tão enraigada
e aquela saudade dos carnavais, né, por estar distante, onde a gente chega, a gente vai inventar o nosso carnaval. Que nem os japoneses, velho, não tem a liberdade, pronto. A gente vai criar em um bairro, sabe, feito CTN lá, só para nordestino, só para brincar, para botar todas essas brincadeiras na rua. Onde você vai, você leva a sua terra. É o que a gente faz. Onde a gente vai, a gente leva a nossa terra junto. Então essa terra, ela é móvel. E todo mundo entra nessa brincadeira. O Nico é muito divertido, né? E ele tem uma coisa muito interessante, que ele veio de uma comunidade tradicional, né? Lá do Cruzeiro do Forte, onde a gente se conheceu. E eu conheço muito bem lá, né? Tem vários amigos dele que se deram a chance de poder conviver lá no Cruzeiro do Forte, que é muito rico, né? Um lugar que tem... Lá tem os terreiros, né? Porque o Nico também cresceu aprendendo a tocar ilu, como a maioria dos meninos lá, para ser o GAN. O Nico também tocou nos grupos de pagode, que isso também é uma experiência que ele teve, que eu acho que é rica, interessante. E a coisa do maracatu, que o Cruzeiro do Forte é um maracatu único. O Nico é um irmão, é um amigão, assim. Foi meu primeiro amigo aqui em São Paulo, foi o cara que me botou mesmo nas rodas para tocar, botava o pandeiro na minha mão. Toque mesmo, Rafa, vamos nessa, e me chamar até, inclusive, para tocar em outras oportunidades, e inclusive a gente já tocou junto com o DJ Tudo, com o Alfredo, né, e sempre que pode ele tá com a gente, porque ele é da banda, né, ele só não está presente, porque está viajando muito, mas ele é um cara que, ele é a cultura popular em pessoa, ele é um brincante, ele é um mestre de maracatu rural. Eu tive a oportunidade de conhecer a casa dele lá, de ver ele atuando na comunidade do Cruzeiro do Forte, ajudando, se envolvendo, a esposa dele lá costurando os vestidos e organizando. Aquela comunidade ali pulsando, sozinha, sem recurso, com muito pouco dinheiro, e naquela luta para ter aquele carnaval. E o Nico ali. Todo ano ele vai, a única coisa que ele não abre mão na vida, inclusive. Olha, na verdade, eu não me lembro quando eu conheci Mestre Nico, dizer assim, foi nesse dia que eu conheci Mestre Nico. Eu lembro muito que nessas brincadeiras de sambada de maracatu, ele estava lá. Então eu me lembro muito ele voltando em ônibus comigo, conversando, explicando coisas de sambada de maracatu. Geralmente a gente ia para a sambada com o Salustiano, ou seja, as sambadas aconteciam no interior, como a gente era da capital, era de Recife, né? A gente ia lá em Olinda, pegava carona com o Salustiano para ir para o interior ver a sambada. Ele foi uma figura muito importante, porque muita coisa eu fiquei sabendo através da brincadeira com ele, de estar brincando com ele dentro de ônibus, estar brincando com ele, esperando a sambada começar, porque às vezes a gente chegava e ficava lá, demorava uma década, ficava todo mundo conversando e esquentando. O Nico tem uma música linda chamada Nico's Dream, eu que dei o título, que é o sonho dele que ele teve com o Tasso, que é o mestre que faleceu em 2004. O Tasso, ele no sonho conta que estava dormindo, acordei, ouvi Tasso me chamar dizendo, vai lá no Cruzeiro, vai lá noitizeiro, no pé do Cruzeiro batendo gongá. Era um sonho do Nico, do Tasso, o mestre, falando para ele sobre a importância do Cruzeiro, e aí ele termina falando da frase, né? Bebeu do Cruzeiro, jamais deixará. Eu tava dormindo, acordei, ouvi Tasso lhe chamar, dizendo, vai lá noitizeiro, no pé do Cruzeiro batendo gongá. Há muito longe daqui, jurei de não mais voltar, me disse um velho companheiro, bebeu do Cruzeiro, jamais deixará. Em 93, a gente numa reunião na casa de Mãe Dalva, que é uma das, na época era a rainha do maracatu, a gente bebendo, tomando cana, conversando sobre o carnaval e ensaiando ao mesmo tempo a manobra. E ele fez, vai, faz uma manobra. Aí eu fui fazer uma manobra junto com o Bira.
Aí, a gente manobrando e tal, brincando, pouco mais eu levei uma queda. Ele estava sentado, tava Quitã, tava Banhilda, tia Célia, mãe Dalva, Assis, o Wilson, tava todo mundo assim, né, presente. Aí na hora que eu levei a queda, ele se levantou e fez, tá aí, você a partir de agora vai se chamar Mestre Nico de Abreu. E a partir de agora seu nome é Mestre Nico. Tudo bem. Né? Já depois dessa queda, agora cante e faça a sua chegada. Aí eu fiz um verso Minha Pedra Meio Tijolo e prossegui fazendo minha manobra, que eu estava com o meu maracatu imaginário, né? Que eu estava manobrando com mira, fazendo aquela coisa, só que existia na cabeça da gente que estava ali. Né? E foi daí que eu recebi o nome de Mestre Nico. Na passarela do Recife, eu vou cumprir minha missão. Eu vou deixar meu nome gravado, tocando no rádio e na televisão. Eu vou deixar meu nome gravado, tocando no rádio e na televisão. Na passarela do Recife, eu vou cumprir minha missão. Na passarela do Recife. Mestre Nico é uma pessoa incrível, que eu tive o prazer de conhecer logo que eu cheguei em São Paulo. Fui parar na Benedito Calixto, que é uma praça aqui em Sampa, e tinha na época uma galera que tinha chegado não muito tempo antes de mim ali, de pernambucanos, que faziam um agito, animava todo mundo, e era uma coisa louca, fiquei enlouquecida com aqueles ritmos todos, com aquela alegria. E aí começamos a nos aproximar, tal, e chegamos ao Lapa de Urso, né? Comecei no bloco como pastora. Passado um tempo, o pessoal, porque no bloco existe vários personagens. Tem o urso, tem o italiano, tem a véia e tudo e tal. E aí tem todos os personagens. Putz, mas falta a mulher de biquíni. Falta a mulher de biquíni. E aí eu falei assim, resolvi, vou sair de mulher de biquíni. Tá. Passado uns dias, vem Mestre Nico. Kelly, não me leve a mal, mas aquele seu biquíni não está à sua altura. Você é a diva do bloco. Seu biquíni tem que ser pomposo. Vá lá em casa, converse com Thalita, que é a esposa dele. Vamos dar um upgrade nesse biquíni e para poder sair bonito. Beleza. Passado um ano, fiz um outro biquíni. Sem contar pra ninguém, cheguei na hora, falei, e aí, Mestre Nico, tá aprovado? Ele falou, está aprovado. Que foi o biquíni desse ano, um biquíni roxo, com pompom na bunda, que foi um sucesso. Então, assim, ele é uma pessoa incrível, que faz parte da minha construção quanto artista, tanto como cantora, percussionista, dançarina, figurinista. Ele é uma pessoa muito criativa, então ele inspira a gente em várias coisas. O que me fez estudar o maracatu rural foi a pessoa do Mestre Nico. A pessoa dele, assim, a pessoa que ele é, a personalidade. Ele é uma entidade, né, gente? Ele é enfim. E eu fiz uma oficina, tipo, um intensivo com ele, assim. Eu não lembro se foi, acho que foram 4 dias de intensivo, assim, de 4 horas de estudo dentro do estúdio fechado, estudando mesmo aqueles instrumentos e tal. E ele contando a história dele, e eu, nossa, que legal. Acabou a aula, fomos tomar cerveja. Falei, não, o senhor não vai embora não, vamos tomar cerveja, que eu vou pagar a cerveja e tal, não sei o que lá. Ele falou, é agora. Aí fomos tomar cerveja. Ele me saca um caderno de dentro da mochila dele, com todos os estandartes da Nação Cruzeiro do Forte, que foi ele que desenhou, porque além de ser percussionista, não sei se você sabe, ele é um mega artista plástico, desenhista. Ele é de outro mundo, né? Sou fã, não preciso falar, né? E ele começou a me mostrar aquilo, eu falei, nossa, eu olhava aquilo, falei, que riqueza, meu Deus do céu, né? E de onde sai tudo isso e tal? Ele me contando as tradições, o que era o óculos espelhado do caboclo de lança. Eu falei, tem mandinga nisso aí. Ele falou, tem mandinga nisso aí. E tal. Eu falei, esse cravo que põe na boca. Esse cravo que põe na boca é para quando estiver no meio da zona da mata, que ali, aquela seca, aquele calor, eles vão puxando aquela água e vão se hidratando daquela forma. Todo mundo acha que é macumba. Não é tudo que é macumba, né?
E, só que o óculos espelhado é sim, ele me disse que faz... Se tem alguma coisa ruim, né, que traga, ele bate e volta, como o espelho, né? Como o espelho que a gente põe na porta de casa para espantar, enfim, tem toda uma história. Para mim, ele é um dos melhores mestres que eu já conheci, assim, da cultura popular, sob todos os aspectos, não só musical, mas a pessoa dele faz com que ele seja um mestre. Simplicidade, a humildade, a natureza dele, né? Tudo muito orgânico, muito natural. Então, acho que na minha concepção, o mestre é isso aí. Porque para você fazer uma gola, fazer uma fantasia, eu falo pela minha fantasia, que é uma gola, que é o que se passa muito tempo fazendo. O processo de uma gola para se fazer, no meu caso, eu já começo a pensar na quarta-feira de cinza, como eu quero que ela fique. Né? Então, é um processo que se você usar, você fica muito só. Por quê? Porque você está num processo de desenhar, imaginar aquilo, desenhar. O primeiro risco que você dá, imaginar passando aquilo para o papel. E aquilo que é só você que pode fazer aquilo, não mais ninguém. Porque você que imaginou o desenho passando para aquilo. Depois que você conseguir tirar do papel, passar para o pano, aí vem a parte que é mais solitária ainda. Que é quando você já transferiu o desenho para o pano e começa a bordar. Que é quando você pega a linha, já prepara a linha, mais ou menos de 1 metro, 1,5 metro. Você passa no pano que dá o primeiro nó. Então você só vai terminar de fazer aquilo quando sentar no pano a última lantejoula, a última miçanga. Então é uma lantejoula, uma miçanga, passou pelo fio. Voltou, passa por dentro da miçanga, puxou. Então ali é um pensamento que você dá, quer dizer, é menos uma, né? Às vezes você está com um problema dentro de casa e você está lá, bordando e está pensando em solucionar aquilo. Às vezes você está pensando numa música, numa melodia para o mestre cantar, ou para a orquestra pegar. Então ali também é um pensamento. Então cada ponto, cada miçanga daquela, cada lantejoula daquela, cada ponto foi um pensamento que você dá. É um processo que só você que pode fazer aquilo. Então é como se construísse uma linha de vida, que é o desenho, que você imaginou o seu rabisco, você passou para o papel, do papel passou para o pano, do pano você conseguiu tirar do papel o que você botou no pano. Então é uma coisa muito doida, assim, de você ver como aquilo dá uma volta, né? Então é um ciclo que você fechou. Então cada ponto é um pensamento, é nisso, dentro do seu universo do bordado. Estou brincando, estou cantando, estou dizendo, Cruzeiro do Forte sempre foi de amarcar. Cruzeiro do Forte, quando ele sai na rua, a vontade é sua, brincar mesmo carnaval. Cruzeiro do Forte, quando ele está na rua, a vontade é sua, brincar mesmo carnaval. Estou brincando, estou cantando, estou dizendo, Cruzeiro do Forte sempre foi de amarcar. Estou brincando, estou cantando, estou dizendo, Cruzeiro do Forte sempre foi de amarcar. Cruzeiro do Forte, quando ele sai na rua, a vontade é sua, brincar mesmo carnaval. Cruzeiro do Forte, quando ele sai na rua, a vontade é sua, brincar mesmo carnaval. Estou brincando, estou cantando, estou dizendo, Cruzeiro do Forte sempre foi de amarcar. Estou brincando, estou cantando. Maracatu para mim é minha religião, então se eu entrei nesse negócio, então só saio quando morrer.